Meus amigos, boa noite, que alegria, que satisfação receber vocês aqui para a nossa terceira aula do nosso treinamento Nova Carreira 30K. É sempre uma alegria, é sempre uma satisfação levar para você esse conhecimento, essas informações, essas novidades que eu tenho certeza que você nunca viu na faculdade. E sabe por que eu tenho essa certeza? Porque eu lecionei Direito Tributário durante 27 anos no mundo universitário, no bacharelado, no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, e nunca me deixaram falar sobre esses assuntos porque eu tinha um programa universitário a cumprir. Mas aqui, né, nessa dimensão que nós estamos, ela é marcada pela liberdade. Aqui a gente pode falar, você pode ouvir aí, a gente tem essa alegria de pregar para aqueles que querem uma melhoria de vida, para aqueles que querem se aprimorar. E hoje a aula é especial, a mais importante do nosso treinamento, porque você vai conhecer os trabalhos que geram resultados milionários. Isso te interessa? Primeiro eu quero saber se isso te interessa. Você quer realmente ter acesso a trabalhos que geram resultados espetaculares? Se isso te interessa, coloca aqui no chat para mim que eu quero saber se você está interessado nisso, em realizar trabalhos que geram resultados sensacionais. E, além disso, nós vamos falar, dos cursos, vamos falar de sistema, vamos te apresentar tudo isso para você hoje mesmo virar a chave da sua carreira, do seu escritório, da sua vida. Então, fique conosco aí até o final, E se você não assistiu às aulas anteriores, aula 1 e 2, assista logo, elas vão sair do ar no domingo, Então, esse é o momento. Lembra daquela música? It's now or never. É agora seu momento. Não deixa para depois, não. Essa transformação de vida não pode esperar. Então, este é o programa da aula, tá? Da aula de hoje, aqui na aula de hoje, você vai ver a recuperação tributária para as clínicas médicas, ou seja, o trabalho da redução de base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, para os serviços os chamados serviços hospitalares. E vamos explicar para você o conceito jurídico dessa expressão serviços hospitalares e por que esse conceito se aplica a clínicas médicas do lucro presumido. Então, empresa de médio porte, honorários milionários em empresa de médio porte, tá? A tese do milênio é um assunto bombástico de hoje, Você vai conhecer a questão da contribuição de terceiros, a limitação dos 20 salários mínimos para as contribuições de terceiros. E eu sei que já vai ter gente falando, mas não houve derrota no STJ. Sim, mas, nesse mundo tributário, às vezes uma derrota significa uma grande oportunidade. Nessa derrota tem uma oportunidade escondida que eu vou revelar para você, E que faz com que ela seja uma tese melhor do que a tese do século, da qual você já ouviu falar. Por isso que a gente apelidou de tese do milênio. E vamos fazer prova, Fique atento aí que nós vamos fazer prova, tem dinheiro te esperando para o primeiro lugar e tem uma pós-graduação também para o segundo colocado. Nosso horário, das 20 às, como sempre, Segunda, terça, quarta, que é hoje, Das 20 horas e vamos até às 22 horas. Ao final da aula, é sempre ao final da aula, porque a gente prestigia quem está aqui conosco, acompanhando, se dedicando, Gastando aí sua energia para nos acompanhar até o final. E no fim da aula nós vamos revelar a senha para você ter acesso ao material da aula de hoje. Material de trabalho, tá? Não é leitura acadêmica, não. Isso aí, essa página já foi virada aí para nós quando a gente deixou os bancos da faculdade. O material que você vai receber hoje, como tem recebido nos outros dias, é material para você arregaçar as mangas e trabalhar, para pôr a mão na massa. Okay? A prova e a premiação. Vamos repetir as regrinhas da prova para não ter erro, para você já começar com sucesso, com o pé direito, nesse caminho que você está começando hoje. Prova e premiação. O primeiro lugar leva um Pix de R$2.000, ou seja, você já começa essa atividade sua ganhando dinheiro hoje, O segundo lugar terá uma bolsa de 100% na nossa pós-graduação Lato Sensu em RCT, Recuperação de Créditos Tributários, A primeira e única pós-graduação do Brasil nesta área, neste nicho de RCT. Porque pós-graduação em Direito Tributário tem muitas aí no nosso Brasil, e eu já lecionei numa dezena delas, ou mais de dezena, mas especificamente nesse nicho nós somos os únicos e os primeiros. Então, de modo que você que fizer a pós-graduação conosco,
terá uma distinção acadêmica, uma distinção profissional, porque terá um título que ninguém mais tem, só o nosso aluno que tem. Mas presta atenção nas regras, tá? A prova fica disponível após a aula 3, que é hoje, que é agora, né? E vai ficar, assim que a gente terminar a aula e tudo, a gente libera a prova, ok? E vai ficar acessível até meia-noite do mesmo dia, ou seja, hoje, né? Cada participante terá direito a realizar o teste apenas uma vez. Agora presta atenção nisso aqui. O participante deve assistir todas as aulas do evento, todas elas, e comentar nas postagens de cada aula lá no Instagram, @ligatributária.ibjus, compartilhando o seu aprendizado, compartilhando o seu aprendizado e marcando um amigo. Então não se esqueça disso, você tem que marcar o seu amigo e você tem que comentar, compartilhar o seu aprendizado. Na aula de hoje eu aprendi que... E aí você comenta aquilo que você aprendeu. Então não vale comentário genérico. Ah, pô, gostei da gravata do professor, é cor de gelo, né? Não é isso não. Né? Aula top! Né? O comentário mais frequente aí é aula top. Não é isso não. Quero saber o que você aprendeu, o que você entendeu da aula de hoje, certo? E vai marcar o seu amigo. Aquele seu amigo lá que está desanimado, com o direito, com a advocacia, que acha que, né? Eu estou no fundo do poço, o mundo está uma merda e tal. É para ele que você vai mandar e compartilhar a aula de hoje. E vai seguir os perfis, @ligatributária.ibjus e @instituto_ibjus. E os participantes que primeiro, grifa essa palavra naquela canetinha amarela, ó, primeiro alcançarem a maior pontuação e seguirem todas as regras serão os contemplados. Então não adianta você acertar todas as questões da prova, você tem que ser o primeiro a entregar. Esses dois aspectos serão avaliados, o acerto e a velocidade com que você entrega, porque é rapidez e precisão, que é justamente o que o cliente está esperando de você nesse momento, que você seja rápido e que você seja preciso, vá direto ao ponto e com precisão, né? E é isso, e os alunos já contemplados não podem participar novamente. Então se prepara, está preparado aí para a prova? Se prepare aí, porque daqui a pouco, né? Daqui a um pouquinho, a gente vai soltar a prova para você ter um desses dois prêmios, ou o Pix ou a pós-graduação. E é esse o post, é aqui, né? É aqui que você vai fazer seu comentário, é aqui que você vai marcar seu amigo. Aula 3 no ar, tese do milênio, a melhor tese de todos os tempos até agora, né? Desde que eu comecei nessa área tributária, e vamos lembrar que eu comecei nessa área de recuperação de tributos em junho de 1990, você não era nem nascido, né? Pois é, eu já estava trabalhando nessa área aí. São 35 anos de atuação. Perguntas. Ao final da aula, vamos fazer uma sessão de tira dúvidas pelo Zoom. Acabou a aula, nós vamos ali para a sala do lado, que é a sala do Zoom, e vamos ficar frente a frente para você abrir sua câmera, seu microfone e tirar as dúvidas que você eventualmente, né, tenha tido no decorrer aqui do nosso treinamento. Vamos lá? Primeiro trabalho da noite de hoje, vamos arregaçar as mangas e trabalhar? O segmento das clínicas médicas. Tem uma mina de ouro aí, tá? Tem uma mina de ouro escondida aí para você, nesse segmento das clínicas médicas. Quando a gente fala em clínicas médicas, é uma expressão que tem que ser entendida entre aspas, porque não é só clínica médica, né? Veja só, para quem é esta recuperação administrativa tributária, é sempre bom ressalvar isso, né? Que nesse treinamento nosso, a gente não está tratando de nenhuma ação judicial em nenhum dos 3 dias. Nenhuma, tá? Você não vai ajuizar ação de repetição de indébito aqui. Eu sei que tem colegas fazendo isso em larga escala e estão se lascando com isso, né? Porque o juiz não entende nada bolhufas do assunto. Você sabe o que um juiz faz quando ele não entende do assunto? Ele inventa uma forma para julgar improcedente, para ele não se comprometer, entendeu? Ah, não, aqui não cabe porque o médico não regou a samambaia, né? Aqui não cabe porque o médico não está dando banho no peixe. Ele inventa qualquer coisa de trás da orelha dele sem nenhum amparo legal, tá? E aí pronto, aí você tem aquela trabalheira de recorrer e ficar esperando anos pelo julgamento de uma apelação para mostrar que houve uma violação ao precedente, ao termo 217. Então não caia nessa bobagem não, de ficar fazendo ação judicial não, tá? Nós aqui nunca fizemos nessa área aí das clínicas médicas, sempre pelo caminho administrativo. Então esse trabalho é aplicável para clínicas médicas, para laboratórios,
para clínicas de cirurgia plástica, clínicas dermatológicas, clínicas odontológicas também, né? A odontologia também está aqui nesse contexto nosso. Enfim, todas as empresas que visam a promoção da saúde. Okay? E quais são os trabalhos, né? Aqui abrindo um pouco o leque, quais são os trabalhos aplicáveis a essa área que é a área da saúde? A redução de base de cálculo, que é o que nós vamos tratar aqui agora, nós vamos focar nesse primeiro trabalho aí. A revisão previdenciária também é possível quando a empresa, hospital, etc., tem uma folha de pagamento expressiva, mais de 100 empregados, né? E por desdobramento tem um trabalho do GILRAT e o FAP, que são aquelas alíquotas adicionais e multiplicadores em razão dos riscos de acidente de trabalho, dos riscos adstritos, né, ao ambiente de trabalho, se tem risco de acidente ou não, etc. Mas desses 3 itens, né, nós vamos focar no primeiro, que é a redução de base de cálculo. Vamos lá. Então, redução da base de cálculo do imposto de renda à pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro para os serviços. E você está vendo uma expressão aí, né, que deu controvérsia durante muito tempo. O fisco sempre questionando o que significa essa expressão, serviços hospitalares. E é claro, a gente que conhece a Receita Federal há tempos, né, a gente sabe que o fisco sempre tenta atribuir o significado mais restritivo possível para as palavras, né, para os conceitos jurídicos. Então, na visão do fisco, serviço hospitalar sempre foi serviço prestado unicamente dentro de um hospital. É isso? Não, não é isso, meus amigos, porque direito não é apenas texto, direito é também contexto, né? Não há texto sem contexto, como não há também contexto sem texto. Então, o significado dessa expressão é que foi parar no Poder Judiciário numa discussão que durou 2 décadas, ok? O que me faz sempre lembrar do grande jurista gaúcho, né, Alfredo Augusto Becker, que é um dos pais do direito tributário no Brasil, autor de um clássico chamado Teoria Geral do Direito Tributário, né? Então ele dizia em cima, o jurista nada mais é do que o semântico da linguagem do direito. O jurista nada mais é do que o semântico da linguagem do direito. A cada vez que nós nos deparamos com um termo jurídico, uma expressão jurídica, né? O que nos vem à mente é o campo de irradiação semântica desse termo ou dessa expressão. Então, nós temos aqui uma expressão na lei. Qual é o seu campo de irradiação semântica? O que significa serviços hospitalares? O que o legislador quis dizer com isso? Seria apenas o serviço prestado no âmbito de um hospital stricto sensu? Ou comportaria uma interpretação diferente disso? Tá? E isso foi... Está vendo por que a gente não faz ação judicial nesse caso, nessa hipótese, né? Em diversos trabalhos a gente não faz? Porque nós teríamos que discutir esse conceito, e esse conceito já foi discutido no judiciário por 20 anos, e já chegou uma pacificação há muito tempo. Se você começar a fazer discussão de um assunto já pacificado, né, se você está como que levantando um defunto, criando um zumbi, se você gosta dos mortos-vivos, bem, eu não, eu quero trabalhar com resultado imediato. Então vamos ver a fundamentação, o amparo legal da tese. Primeiramente, primeira pergunta que você tem que se fazer a cada vez que você se depara com uma oportunidade tributária, um trabalho tributário, é para quem se aplica, ou seja, quem é o meu cliente, quem é o meu potencial cliente. Esse trabalho se aplica a toda e qualquer clínica médica de saúde, etc., que esteja no regime tributário do lucro presumido. Não é aplicável para o lucro real, como também não é aplicável para as empresas do Simples Nacional, apenas para o lucro presumido. Por quê? Porque a discussão aqui é justamente que presunção é essa? Qual é a presunção de lucro que essa empresa tem? Então, o lucro presumido, como, né, a expressão diz, ele é opcional. Ele é opcional para empresas que faturam até 78 milhões por ano, né? Então, empresas que têm porque se a empresa tiver um faturamento acima disso, ela obrigatoriamente cairá no regime do lucro real. Mas existem algumas atividades que, independentemente do faturamento, estarão obrigatoriamente no regime do lucro real, como bancos, como seguradoras, né, como factoring, empresas financeiras, o que não é o caso aqui. Aqui nós estamos falando de serviço médico, né? E no lucro presumido, não há, digamos assim, uma contabilidade detalhada
e muito apurada como há no lucro real. No lucro real, nós vamos atrás do lucro real, ou seja, o verdadeiro lucro da empresa, por isso que a gente usa instrumentos contábeis como a DRE, a demonstração do resultado de exercício, que começa com a receita bruta e passa por uma série de peneiras até chegar ao lucro líquido, né, num longo caminho bastante detalhado, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, né? Mas quando a empresa tem um faturamento menor, ela não é de um porte tão grande, e ela tem a opção de ir para o lucro presumido, né, é o que acontece com a esmagadora maioria das clínicas médicas que têm um faturamento já razoável, né? Então elas vão para esse regime e aí vem a questão, qual é o lucro dessa empresa? Como é que eu encontro o lucro dessa empresa? Olha, como a expressão diz, se o lucro é presumido, presume-se que um determinado pedaço do faturamento é o lucro da empresa. A lei presume, lembra que você estudou no primeiro período? As presunções legais, as ficções jurídicas, e você achou que aquilo era bobagem, que você não ia aplicar nunca, está sendo aplicado aqui agora, tá? As ficções legais e as presunções jurídicas. Então, a lei presume, uma primeira presunção, de que 32% do faturamento dessas empresas é o lucro dela. Se ela faturou 100 mil, não precisa fazer um cálculo de qual foi o custo operacional, de quais são as deduções. Não tem, basta aplicar esse percentual. Se a empresa faturou 100 mil, presume a lei que 32 mil, né, é o lucro dela. E sobre essa base, 32 mil, é que serão aplicadas as alíquotas do imposto sobre a renda e da contribuição social sobre o lucro. Tá? Então vejam, a presunção que a gente chama aqui de base cheia, ela é de 32% do faturamento para serviços profissionais que exijam formação técnica ou acadêmica. Advocacia, engenharia, a própria medicina, né? Intermediação de negócios, consultoria, administração, enfim, a prestação de serviços em geral está submetida a uma presunção, né? A um percentual de presunção de 32% sobre o faturamento. Só que existem exceções. Existem serviços que, por exceção legal, têm direito a uma base mais baixa. No caso aqui do imposto de renda, as empresas que prestam serviços hospitalares, o percentual de presunção é muito mais baixo, é de 8% do faturamento. E da mesma forma, no irmão gêmeo, na irmã gêmea do IRPJ, irmã gêmea do imposto sobre a renda, é a contribuição social sobre o lucro líquido. Você não precisa nem saber a distinção entre uma coisa e outra, são irmãos gêmeos, tá? É o mesmo tributo com outro nome, contribuição social sobre o lucro, que também tem uma base de cálculo, em geral, de 32% do faturamento, isso na prestação de serviços, né? Então, a base cheia seria essa, 32% do faturamento, mas há exceções, e uma dessas exceções está exatamente nos serviços hospitalares. A presunção, o percentual de presunção, de 32 cai para 12. Né? Então, nós estamos falando de uma redução de 32 para 8 e 12. 8 no imposto de renda e 12 na contribuição social sobre o lucro. Encontrada que seja a base de cálculo, se é 32 ou se é 8 e 12, não importa, né? Encontrada que seja a base de cálculo, sobre essa base vão incidir as alíquotas, que serão sempre as mesmas. As alíquotas não variam. O que varia, o que pode variar, o que pode sofrer uma redução é a base de cálculo. Então, as alíquotas são, no imposto de renda, 15%. É a alíquota base, né, do imposto de renda. Só que o imposto de renda, além desses 15%, existe um adicional. Existe um adicional de 10% sobre a parcela do lucro, ou seja, a parcela da base de cálculo, que supera o montante de R$60 mil de presunção no trimestre de apuração. Então, se naquele trimestre de apuração, né, esse lucro, ou essa base, superar R$60 mil, o excedente de 60 recebe uma alíquota adicional de 10%. Tá? E, além disso, nós temos a CSLL, a Contribuição Social sobre o Lucro, cuja alíquota é de 9% sobre esse lucro presumido. 9% sobre essa base de cálculo, sobre esse lucro.
que a lei está presumindo, certo? E aí nós temos a Lei 9249, de 1995, né, que está dizendo que há uma possibilidade de que a base do imposto de renda seja 8%. Ela diz, o artigo 15 da lei diz que o percentual de presunção é de 32%, mas que há, né, uma exceção que está aqui, ó, prestação de serviços em geral, exceto, está aqui a exceção, serviços hospitalares, auxílio diagnóstico, terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica, citopatologia, medicina nuclear, análises e patologias clínicas, desde que a prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da Anvisa. Então, cumprindo esses pressupostos legais, a base de cálculo não será 32%, será 8%. Né? Da mesma forma, na CSLL, nós temos a previsão, na contribuição social sobre o lucro, nós temos a previsão do artigo 20, na Lei 9249, dizendo que a CSLL também tem uma base de cálculo de 32%, mas, no caso aqui dos serviços hospitalares, essa base cai para 12%. Então, essa redução tem todo amparo legal, né? Então, sintetizando aí, 12% para serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico, etc., os mesmos serviços, né? Desde que essa empresa seja uma sociedade empresária e atenda às regras da Anvisa. Então, vamos começar a sintetizar os requisitos para esse trabalho. Então, prestar serviços hospitalares. Daqui a pouquinho a gente vai entrar no conceito de serviços hospitalares, né? De auxílio diagnóstico, terapia, patologia clínica, etc. Segundo requisito, estar organizada sob a forma de sociedade empresária. E se ela tem uma estruturação de caráter empresário, nós vamos entender que o registro dela é na junta comercial, né? E atender às normas da Anvisa, ou seja, a Anvisa tem que ter autorizado a clínica a realizar aqueles procedimentos que ela faz, tá? Vamos começar explicando o conceito de sociedade. O que é uma sociedade empresária? A gente começa a entender o conceito de sociedade empresária a partir do conceito inverso dela, que é a sociedade simples, né? A sociedade simples é essa que o Código Civil prevê, é aquela em que o objetivo é a prestação de serviços por meio de seus sócios e não por meio de uma organização empresarial. Então, é característico da sociedade simples que os próprios sócios, né, arregassem as mangas e façam eles mesmos os serviços, né? Então, é uma parceria uma sociedade entre profissionais prestadores de serviços em que eles mesmos pessoalmente executam o serviço, né? Então, ela é formada por pessoas que exercem suas respectivas profissões e a prestação de serviços é de caráter pessoal, né? Então, por esse motivo, cooperativas e associações serão sempre consideradas legalmente como sociedades simples. Então, a marca da sociedade simples é a pessoalidade. É o próprio sócio que está ali arregaçando as mangas e prestando serviço. Na sociedade simples, você vai lá, procura um médico, porque você quer ser atendido não pela clínica XPTO, Serviços Médicos Limitada. Não, você não quer ser atendido por uma clínica. Você quer ser atendido pelo doutor fulano. O caráter pessoal, a pessoalidade do serviço sobressai sobre qualquer outro aspecto. Isso é uma sociedade simples. Ocorre que essa sociedade simples, ela poderá se desenvolver, né? Ela poderá tomar uma proporção um pouco mais complexa do que isso e passar a contar, por exemplo, com médicos empregados, com médicos associados, né? É uma prestação de serviço por terceiros, e passa a ter setores que são próprios de uma empresa, né? Um departamento de marketing, um departamento de finanças, departamento contábil, um RH, tudo isso, de modo que aquela sociedade vai deixando de ser simples e vai assumindo uma feição empresarial, né? A marca que ela coloca no mercado é um dado importante. Então, há muitos pacientes, por exemplo, que se sentem tranquilos quando sabem que serão atendidos pelo Hospital Albert Einstein, porque ele é uma marca
já respeitada no mercado há muito tempo. Mas qual é o médico que vai te atender? Não sei, eu só sei que eu estou indo para uma instituição de alta credibilidade. Isso é uma sociedade empresária. Isso é uma sociedade empresária. Agora, nós não temos uma régua matemática para dizer, ó, a partir de 10 centímetros, né, ou seja, até 10 centímetros, a sociedade é simples. A partir do 11º centímetro da régua, ela vira uma sociedade empresária. Não é esse dado objetivamente considerado. Então, como é que a gente atribui um critério objetivo a essa diferenciação? Pelo registro, né? As sociedades simples, elas são registradas no registro civil das pessoas jurídicas, ou seja, no cartório, ao passo que a sociedade empresária tem o seu registro na junta comercial. Então, o elemento objetivo que nós temos para aferir se a empresa é ou não uma sociedade empresária é o registro. Se o registro está na junta, nós estamos tranquilos em relação a esse pressuposto legal, certo? Então, esse direito de redução de base de cálculo para empresas que cumpram esses pressupostos foi reconhecido pelo próprio fisco 2 anos após o julgamento no STJ, que nós vamos te mostrar aqui agora, tá? Então, pela Instrução Normativa 1234 de 2012, houve um reconhecimento pela própria Receita Federal da possibilidade dessa redução de base de cálculo, né? Então, examinamos já um dos pressupostos, que é a sociedade empresária. O outro é o atendimento às regras da Anvisa, né? Significa simplesmente o seguinte, pode parecer muito complicado, né? Mas significa o seguinte: quais são os procedimentos que a clínica presta? Presta procedimento de cirurgia plástica, de botox, de hemodiálise, sei lá qual é o procedimento, né? A Anvisa tem que ter autorizado que a clínica proceda com aqueles procedimentos, okay? Então, veja aí as atribuições da Anvisa, isso nessa RDC, a resolução da diretoria colegiada número 50, é uma resolução imensa, é um documento imenso, tá? Mas nós estamos aqui sintetizando ele para você. Quais são os itens, assim, os tópicos? Prestação de atendimento eletivo, de promoção e assistência à saúde, atendimento imediato, atendimento em regime de internação, atendimento de apoio, diagnóstico e terapia, são as atribuições da RDC 50 da Anvisa. Agora vamos para a essência da coisa aqui. Onde é que está o centro da nossa atenção nesse serviço que vamos prestar? Está exatamente no conceito, o que vem a ser serviços hospitalares. Nós, advogados que não nos conformamos nunca com as interpretações restritivas do fisco, né? A gente reage a elas, porque entendemos justamente isso, que o contexto merece ser analisado e tem que ser analisado pelo intérprete definitivo da lei, que é o Poder Judiciário. Então a matéria foi ao Judiciário e depois de décadas de discussão, o STJ, né, que é o maior tribunal desta matéria, porque não houve reconhecimento de repercussão geral, então o Supremo, né, quando o Supremo não reconhece a repercussão geral, ele está se dando por incompetente. A matéria não tem dignidade constitucional, diz o Supremo. Então o tribunal maior da matéria passa a ser o STJ, né, que é o tribunal que tem competência para julgar as controvérsias decorrentes da interpretação da lei federal, de supostas violações à lei federal, tá? Por isso que o STJ é o tribunal maior da matéria. E esse tribunal maior desta matéria firmou tese no tema 217, né? E veja então que nós temos aqui uma tese firmada, que é essa que você está vendo aí na tela, né? E o que é uma tese firmada? Conforme o CPC, o Código de Processo Civil de 2015, artigo 927, é um preceito jurídico de caráter geral e abstrato que gera um efeito vinculante para os demais juízes e tribunais. Efeito vinculante. Ou seja, os demais juízes e tribunais têm que julgar em conformidade com a tese firmada. Ela é um preceito obrigatório, né, para todo o poder judiciário, né? E a tese firmada é justamente essa aqui que você está vendo aí na tela. Ela decorre
de um leading case que é o RESP 1.116.399 da Bahia, repetitivo de controvérsia. Então a tese diz, são serviços hospitalares, segundo aí a dicção do STJ, todos aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente para a promoção da saúde, de sorte que, em regra, e aí vem a expressão mais importante dessa frase, mas não necessariamente, esfrega isso na cara da Receita Federal, tá? Mas não necessariamente são prestados no interior do estabelecimento hospitalar. Quando o STJ diz isso, não necessariamente, significa que ele está afastando o critério subjetivo. Não importa quem está prestando o serviço. Se é dentro da clínica, se é dentro do hospital, isso não interessa. O critério aqui não é subjetivo. O critério é objetivo. É qual é o serviço que está sendo prestado, né? Excluindo-se, diz o STJ, diz a tese afirmada, as simples consultas médicas, atividades que não se identificam com as prestadas no ambiente hospitalar, mas nos consultórios médicos. Ou seja, sintetizando, o que é serviço hospitalar? Na conformidade da tese firmada no tema 217, repetitivo, do STJ. Todo procedimento, toda prestação de serviço médico voltada diretamente à promoção da saúde, com exceção de simples consultas. O que não for consulta. Está vendo que o critério é muito simples? O critério de diferenciação é muito simples, né? Aquilo que não for consulta será um procedimento médico, será um serviço hospitalar. Essa é a tese firmada diretamente lá do site do STJ, é o tema repetitivo, número 217. Essa tese firmada teve seu trânsito em julgado no dia 3 de novembro do ano de 2010, ou seja, lá se vão 15 anos, né? Há 15 anos que a gente pode fazer esse trabalho pelo caminho administrativo, sem necessidade nenhuma de ação judicial, porque a partir da tese firmada, a controvérsia desaparece, não há mais controvérsia. E o Poder Judiciário, ele existe para matéria controvertida. Ele não foi criado, ele não foi idealizado para matérias incontroversas. Aquilo que é incontroverso acabou, não é mais da conta do Poder Judiciário, tá? E aqui nós temos exatamente isso, uma matéria incontroversa. Quando costumam nos perguntar, como é que eu vou saber se eu devo tratar um assunto tributário pelo caminho judicial ou pelo caminho administrativo? O primeiro ponto é a tese firmada. A tese firmada já nos dá segurança para um caminho administrativo. Agora tem um segundo momento que nos dá mais segurança ainda, que é esse que você está vendo aí na tela. A nota da PGFN. Aqui no caso é a nota número 1114 de 2012. Ou seja, aquele momento em que o nosso adversário, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, reconhece que a questão está em controvérsia e, consequentemente, dispensa seus procuradores de contestar e de recorrer nessa matéria. E isso aconteceu, esse segundo momento aconteceu em 2012, 2 anos após a tese firmada. A nota da PGFN, número 1114, diz: ficou decidido que deve ser feita uma interpretação objetiva da expressão, levando em consideração a atividade prestada e não o prestador da atividade, né? Mesmo que prestadas por empresa que não tenha estrutura hospitalar, pois se enquadra a atividade como de natureza hospitalar, ou seja, o critério objetivo, e não o prestador do serviço, que é o critério subjetivo, certo? E aqui que você está vendo aqui, que a Receita Federal, você está vendo que a matéria então é em controvérsia porque os dois momentos já aconteceram. A tese firmada em 2010, a nota da Procuradoria em 2012. E pouco a pouco, a própria Receita Federal foi reconhecendo a aplicação desse benefício, dessa redução de base de cálculo, para outras atividades. Aqui no caso, a atividade de fisioterapia e psicologia, né? Então, o percentual de presunção de 8%, né? Desde que a prestação desse serviço seja organizada sob a forma de sociedade empresária, né? Isso no contexto aqui de serviços de exames, fisioterapia e psicologia. Então, para essas atividades também,
Isso está na solução de consulta DISIT número 3031 de 2019, essa possibilidade de redução de base de cálculo. Vamos ouvir aí agora a palavra de quem está trabalhando com esse tema, com esse assunto, o nosso amigo, aluno, colega André Figueiredo. Meu nome é André Figueiredo, eu sou formado em Economia e Direito. Com 22 eu me formo em Economia, nessa época eu já estava trabalhando no Xerox. Com 22 eu começo Direito, me formo aos 26. Eu já tinha assistido algumas aulas do Paulo Adir, das gratuitas. E quando ele mencionou que ia falar sobre clínicas médicas, aquilo me chamou a atenção. E cheguei a conversar com a minha mulher. Falei, olha, eu acho que eu vou fazer uma segunda pós-graduação. Estou bastante satisfeito com essa decisão. As aulas foram muito proveitosas e posso dizer tranquilamente que se fosse só pela aula das clínicas médicas, já teria pago e muito o curso. Eu estou com duas, uma já fechada, contrato assinado, a outra dizendo que já fechou, mas ainda não assinou o contrato, e um terceiro em análise. Um quarto a conversar semana que vem. Olha, eu posso dizer especificamente, né, quando eu tomei a decisão de entrar, eu tomei a decisão por conta das clínicas médicas. Só que já está contratada, a economia que vai ser gerada para essa clínica médica é de 260 mil, pelo menos, por ano. Então, só essa já valeu muito, muito, muito. A outra que disse que vai fechar, estamos falando de 180 a 200 mil por ano. Então, só isso já faz uma diferença danada. Então, você acaba de ouvir o depoimento do nosso amigo, aluno, colega André Figueiredo, e veja só o que ele disse. Né? Ele se especializou nesse trabalho das clínicas médicas e disse que só ele já valeria a pena entrar nesse nicho, só ele já vale, né, o curso, porque os resultados são realmente concretos e são resultados rápidos. Depois que você faz toda a apuração e vai para o PERDECOMP para fazer a compensação, essa apuração pode levar talvez aí 3 meses apurando, organizando os cálculos e as retificações, mas a partir desse momento em que a apuração está pronta, você já começa a ter o proveito econômico no mês seguinte, pelo PERDECOMP com a compensação. Se você comparar isso com o tempo de uma ação judicial, aí é realmente impressionante, né? Vamos fazer uma simulação aqui, quanto é possível você ganhar com esse trabalho. Veja só, aqui nós temos aqui uma situação hipotética em que uma determinada clínica tem uma receita mensal de R$100 mil em procedimentos, né? Pode ser que ela tenha mais faturamento aí em razão de consultas e tal, mas fazendo a separação das receitas, 100 mil se refere a procedimentos. E ela está numa base cheia, numa base padrão de 32%. E aqui incide, né, a carga tributária da renda, que nós estamos arredondando, né, para 34%, porque é 15% da alíquota básica, 10% do adicional e 9% na CSLL, o que num arredondamento a gente chega em 34%. 34% de 32%, nós temos uma obrigação tributária de 10.880. Fazendo a redução para 8,12, nós vamos ter, né, 8 mil no imposto de renda, 12 na CSLL, vamos aplicar as alíquotas de cada qual, 25 no imposto de renda, 9 na CSLL, e a obrigação tributária, ela caiu de 10.880 para R$3.080, ou seja, uma economia tributária mensal de R$7.800. Considerando os últimos 60 meses, que nós vamos fazer a compensação no PERDECOMP, pelos últimos 60 meses, nós temos um total de recuperação de R$468 mil. Nós não estamos aqui nem considerando a atualização da Selic, porque colocando aqui a atualização da Selic, essa recuperação vai passar bastante de R$500 mil, né, de R$500 mil, e colocamos aqui honorários de 25%, o que está dando honorários aqui de R$117 mil com um cliente só. Mas isso aqui é um exemplo hipotético. Tá? Mas eu posso mencionar para vocês um exemplo concreto, real e verdadeiro, do nosso escritório,
em que essa recuperação aqui, é claro que é uma clínica um pouco maior, né, de um porte maior, mas está dando um total de recuperação já estimado, já estamos prontos para fazer a recuperação, de 900 e poucos mil reais, sem contar, não fizemos ainda, né, não temos ainda na planilha a atualização da Selic. E a atualização da Selic, minha gente, de uma obrigação tributária de 2020, por exemplo, de 5 anos para trás, ela já está em 50%. Aquela obrigação tributária que você vai fazer uma redução de base de cálculo que está lá em 2020, se contar a Selic de lá até hoje, já está dando 50%. Então, essa recuperação, que é, né, a melhor que a gente teve aí nos últimos tempos, ela já está passando tranquilamente de R$1 milhão, podendo chegar aí a 1.200.000, a 1.300.000, numa empresa de porte médio, que não é nenhum gigante, né? Nós vamos passar de 1 milhão de recuperação num cliente só. Nós estamos falando de um cliente. Agora, é claro que você tem que dar escala a esse trabalho. Você não vai ter um cliente só, você vai ter vários. Porque esse mercado é um mercado gigante. É um mercado gigante porque as contabilidades não fazem essa redução. Normalmente não fazem, porque tem receio da receita, mas quando elas têm o profissional que vai dar segurança jurídica, a coisa muda de cenário. E onde é que você vai encontrar esses clientes em potencial? Usando o método que a gente vem ensinando para você até aqui, o método dos quinais. Você vai observar, veja que os quinais, a rede de quinais dos laboratórios, por exemplo, que é um cliente em potencial. Veja os quinais que, serviços de quimioterapia, de radioterapia, são vários quinais, isso para laboratórios, né? Aqui, então, vamos fazer uma simulação e pegue aí a sua ferramenta, que você está com acesso livre à empresa aqui por 7 dias. Você está com acesso gratuito para fazer o mapeamento da sua clientela. Use aí o seu empresa aqui e faça a mesma simulação que a gente está fazendo aqui, você faça aí na sua região, na sua cidade, né? Aqui nós estamos fazendo a simulação dos laboratórios no lucro presumido em Minas Gerais, cidade de Belo Horizonte. Colocamos todos os quinais aqui, né, na ferramenta, marcamos o regime tributário, o lucro presumido, excluímos o MEI e a consulta gerou 673 resultados, ou seja, tem 673 laboratórios esperando por uma correta, né, assessoria jurídica para fazer um trabalho de recuperação tributária, um trabalho de redução de base de cálculo. Agora tem outro universo para ser explorado aqui. Nós vimos os laboratórios, agora tem as clínicas. Veja quantos quinais as clínicas podem ter. Atividade médica ambulatorial, com recursos para procedimentos cirúrgicos, para atividades odontológicas, serviços de vacinação, tudo isso entra, tá? Então vamos colocar os quinais das clínicas aqui, né? E você faz a mesma coisa aí para a sua região, para a sua cidade. Pega a sua ferramenta agora que ela está disponível. Isso aqui é para trabalhar, gente. Isso aqui não é aula teórica, não. Isso aqui é reunião de trabalho. O que eu estou fazendo aqui é para você fazer aí, onde você está, tá? Marquei aqui o estado, marquei a cidade, selecionei ali o regime tributário, que é o lucro presumido, excluí o MEI, a consulta gerou aqui em Belo Horizonte 1.401 resultados. Gerou quanto aí na sua cidade? Coloca aqui no chat para mim, para eu acompanhar. Eu quero ver quantos clientes em potencial você tem aí na sua cidade. Minha cidade é pequena, não tem... Tem sim, coloca aí que você vai ter uma surpresa, você vai descobrir clientela aí agora na sua região, na sua cidade. Tem cases aqui, tem mais cases aqui. Então nós tivemos, por exemplo, esse é um caso nosso aqui, tá? Uma empresa de clínica médica do lucro presumido que está com um faturamento bem próximo ao desse exemplo hipotético, R$100 mil na média, em procedimentos. O crédito encontrado foi de R$468 mil. Fechamos a 20%, né? O tempo de atuação, no caso, foi de 5 meses. O total de honorários, R$ 93.600, tá? Você está vendo aí a tabela de honorários? Porque o aluno sempre pergunta, quanto é que eu vou cobrar e tal. Então, estou mostrando para você uma sugestão, que é justamente a tabela que a gente adota no nosso escritório. Não é a tabela de OAB, não é nada disso. É a tabela do escritório nosso aqui, tá? E que serve como uma sugestão, um parâmetro para você. Até pequenas recuperações, a gente considera pequenas recuperações até R$300 mil, a gente cobra 30%.
de honorários. E a nossa tabela é regressiva. Passou de R$300 mil, 25%. Passou de R$1 milhão, 20%. Passou de 2 milhões, 15%. Passou de 3 milhões, 10%, e a gente fica, e é o mínimo. É a alíquota é o percentual mais baixo que a gente admite dentro do escritório, é 10%. Então nossos honorários estão sempre de 10 até de 30 até 10, dependendo do montante de créditos recuperados. Né? Por que a tabela é regressiva? Porque quando o crédito é pequeno, significa que nós vamos ter uma trabalheira, um custo operacional para receber pouco, né? Então, os honorários têm que ter um percentual mais elevado. E na medida que o crédito vai aumentando, a gente pode, né? A gente vai ter honorários maiores, mas quase que sem acréscimo nenhum em custo e tempo, custo operacional e tempo. Então, a gente pode aí fazer uma redução, pode fazer um desconto aí para o cliente. Por isso que a tabela é regressiva. Tá? Então, essa é uma sugestão para você aplicar. E como é que faz esse passo a passo nas clínicas médicas? O primeiro passo é o registro na junta comercial. Essa clínica tem registro na junta comercial? Ótimo. Se não tiver, você vai colocar ela na junta comercial. Segundo passo, fazer a segregação, a separação de receitas. O que é procedimento e o que não é. O que é procedimento e retirar, afastar as simples consultas. Terceiro passo, uma alteração de KNAI, né? Porque são muitas as clínicas que têm aquele KNAI desgraçado. Atividades médicas restrita à consulta. Um raio de um KNAI que não serve para nada. Eu não sei por que contador tem um fetiche por esse KNAI. Ele não serve para nada, tá? Então tem que alterar esse KNAI para que ele admita os procedimentos. Passo 4, no momento do recolhimento, utilizar o código correto, que é o código dos serviços médicos em geral, mais o código de serviços hospitalares. Num quinto passo, nós vamos ter que fazer uma reapuração do imposto de renda e da CSLL. Porque haverá uma diferença, nós vamos ter que fazer uma retificação nas DCTFs, que é a Declaração de Contribuições e Tributos Federais, que vai gerar uma diferença entre o valor pago e o valor declarado. Eu estou declarando, em relação aos 5 últimos exercícios, que eu paguei X, que eu devo X, em razão de uma base de cálculo reduzida. Eu devo X. No entanto, eu paguei mais do que isso. Então, lá na DCTF vai gerar uma diferença entre o valor pago e o valor declarado. E com essa diferença é que nós vamos para o PERDECOMP, que é a ferramenta de fazer pedidos de restituição ou de efetivar compensações tributárias. No PERDECOMP, nós vamos lá no campo pagamento indevido ao maior. E o valor é atualizado pela Selic, né? E você pode compensar esse crédito com qualquer outro tributo que seja administrado pela Secretaria da Receita Federal. O segundo trabalho de hoje é a tese do milênio, ou seja, o trabalho das contribuições de terceiros do Sistema S. Mas antes disso, eu quero mostrar para vocês essas imagens aqui, ó, do nosso encontro presencial, o encontro presencial que tivemos este ano, né? Foi chamado de Tributo ao Sucesso, onde a gente faz a premiação dos... Tá vendo essas plaquinhas lindas aqui, ó? Onde a gente faz a entrega de placas, a premiação dos nossos alunos, né? Aqueles que tiveram as maiores recuperações nos últimos 12 meses. Aqui você está vendo o nosso grande campeão, Paulo Matsui, que nos 12 meses anteriores recuperou 50 milhões. Essa placa aqui, ó, essa maior que está aqui atrás, essa é a dele, 50 milhões de reais, né? Paulo Matsui. Aqui está a Edna Lima, né? Uma moça aí que assim, começou o negócio dentro da garagem, né? E a última recuperação dela dos últimos 12 meses foi 20 milhões de reais. Cadê a placa dela? Essa aqui, ó. Essa aqui é a placa dela. Tá aí a Kelly Lima Ventura, Kelly que se especializou em monofásicos dos barzinhos, né? Bares e restaurantes, trabalha ali na orla da praia, beira-mar, entre um barzinho e outro, ela vai pedindo ali o PGDAS, o XML, faz o cruzamento, já entrega o diagnóstico, 500 mil reais. Agnaldo Cavalcante, contador de larga experiência. Agnaldo
25 anos, né, de serviço contábil, levou a placa de 1 milhão em recuperação tributária. Tá aqui o Joel Leandro, com 1 milhão de reais. O Joel está sempre me zoando de mim, porque, né? Professor, seu relógio Cuco está atrasado lá. Leva o relógio. É o Joel, 1 milhão de reais. E tá aqui o Samuel, do estado do Piauí, cidade pequenininha, né? Mas, no entanto, está aí com a sua placa 5 milhões de reais em tributos recuperados nos últimos 12 meses. E está aqui, né, a patota toda que foi premiada no último evento presencial. Tá vendo esse rapaz aqui, ó? No canto aqui, na extrema direita aqui, com 100 mil reais? Ele, até pouco tempo atrás, era o nosso recordista em isenção de imposto de renda. Ele recebeu uma restituição em 2 meses. Isenção de imposto em 2 meses. Até pouco tempo atrás, ele era o nosso recordista, 100 mil reais em 2 meses. Já temos esse recorde já foi quebrado. Temos um outro colega aqui que, acho que coisa de 2 semanas atrás, conseguiu essa restituição em 20 dias. 20 dias é o menor tempo que a gente tem aqui. Para te ajudar, se você quer ter o mesmo sucesso que esses colegas têm tido, que eles estão aqui, né, sendo premiados e recebendo suas placas, sua premiação, se você quer entrar, se você quer ser o próximo a receber uma placa como essa, eu faço questão de te entregar uma placa como essa, para te ajudar a ingressar nessa área, com segurança, eu desenvolvi o método, o treinamento avançado, Expert em Recuperação Tributária. Nele você terá acesso a toda a técnica, todo o material que eu utilizo nos meus casos. O treinamento é como que uma extensão do meu escritório. Tudo que eu tenho dentro do escritório é o que você vai usar. Modelos, acervo de peças, planilhas, tudo isso, né? Você terá acesso a tudo que eu utilizo aqui. Okay? Então, o Expert em Recuperação Tributária 3.0 já está na sua 3ª formulação, 3ª atualização. Ele é um programa de início imediato, com 100 horas de conteúdo prático, e 1 ano de acesso. Okay? O objetivo do curso é conduzir você a um faturamento de 30 mil reais em honorários mensais com recuperação tributária, atendendo clientes em todo o Brasil. Atuar com recuperações rápidas pela via administrativa, recebendo honorários em 60 dias, às vezes até menos do que isso, né? Às vezes mais, né? Mas em 60 dias você já tem uma perspectiva de recebimento de honorários. Porque este é o método 30K. No método 30K, você define 1 ou 2 produtos, okay? Nada de ficar tirando para todo lado. Vamos ter foco em 1 ou 2 produtos para iniciar a sua atuação. Em seguida, você faz a sua prospecção. Você vai seguir todos os passos para a implementação de 11 estratégias de prospecção que nós vamos te ensinar. Em seguida, você faz a recuperação a recuperação administrativa, por ferramentas que nós vamos te apresentar, e vamos te apresentar também potenciais parceiros para acelerar os seus resultados. Parceiros especialistas em revisão fiscal. E no último momento aqui, a recorrência, em que você recebe honorários recorrentes sobre a redução tributária mensal dos seus clientes, como também, né, a recuperação dos 5 anos anteriores. Esses são produtos administrativos que nós temos para pessoas físicas, ou seja, o cliente mais acessível, o cliente que está mais próximo de você, o cliente que muitas vezes, onde é que eu vou encontrar cliente? Muitas vezes esse cliente está aqui, ó, no seu WhatsApp, né? Bastando você explorar esse aparelhinho que você tem no bolso aí, tá? Produtos administrativos para pessoas físicas, isenção do imposto de renda, do aposentado portador de doença grave. Aqui existem recuperações que muitas vezes chegam a 100 mil reais, né? Claro que dependendo do valor da aposentadoria, tudo isso, né? O mercado é gigantesco para aposentados, para reformados e para pensionistas também. O trabalho do INSS acima do teto, aplicável para os profissionais que têm 2 ou mais atividades simultâneas e que estão fazendo uma contribuição acima do teto legal, também é um mercado gigante, né?
e com montantes a recuperar que também chegam, batem, às vezes superam R$100 mil. Temos o trabalho da isenção do imposto de renda para pensões alimentícias, matéria definida pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade, então é pacífico. Vejo muita gente fazer ação de repetição de débito nesse ponto, é uma bobagem, basta entrar no site da Receita Federal e o procedimento está lá para ter essa restituição, né? Quem sabe você seja, talvez, um advogado do direito de família, o seu cliente já está lá dentro do seu escritório, aquele que está recebendo pensão alimentícia e teve retenção de imposto de renda. O salário educação para o produtor rural é uma obrigação tributária e a Receita Federal vem exigindo do produtor rural pessoa física indevidamente, é um pagamento indevido que a gente pode recuperar também. Como temos produtos administrativos para pessoas jurídicas. No regime tributário do Simples Nacional, ou seja, empresa de pequeno porte, a padaria aí da sua esquina, né? A loja de autopeças do seu bairro, a farmácia, a pequena farmácia que está aí na sua rua. Então, para essas empresas, nós temos o trabalho do PIS/COFINS monofásico, com uma altíssima abrangência, porque a maioria das empresas desse nosso Brasil estão no regime tributário do Simples Nacional, e aqui tem montantes a recuperar que podem chegar aos 100 ou até 150 mil reais para empresas de pequeno porte. O trabalho das clínicas médicas é esse que nós acabamos de ver, né? Existe aqui uma possibilidade de montante a recuperar que pode passar dos 150 mil reais. Acabamos de mencionar um caso real nosso que vai passar de 1 milhão, já está passando de 1 milhão de reais. Então, é um trabalho que realmente tem resultados excelentes. E esse mesmo trabalho de redução de base de cálculo, ele também é aplicável para empresas da construção civil no lucro presumido, aquelas que operam com os contratos de empreitada global. Elas também têm um direito a uma base de cálculo reduzida 8 e 12, tá? O trabalho das contribuições previdenciárias, a revisão previdenciária, né? Retirada da base de cálculo das parcelas de caráter indenizatório e não habituais. É um trabalho interessante para empresas do lucro presumido e real, que tem uma folha de pagamento expressiva, mais de 100 mil reais. Então, ali existe uma recuperação que pode passar de 150 mil reais e facilmente supera 1 milhão de reais, né, para as empresas de médio e de grande porte. Temos também o trabalho administrativo dos insumos no PIS/COFINS não cumulativo para empresas do lucro real. Toda empresa do lucro real tem créditos a recuperar nesse sistema não cumulativo, né? Créditos que quase sempre superam 1 milhão de reais. Temos ainda o tema 69, que é a tese do século, né? Que ficou muito conhecida, né? E por isso foi apelidada de tese do século, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, né? Aqui existe um mito. Você vai encontrar pessoas que estão dizendo assim, todo mundo já fez. Não, senhor. Todo dia aparece aqui no escritório empresas que não fizeram na época em que a tese foi firmada, 2017, como não estão fazendo até agora. Até hoje não estão fazendo, continuam apurando o PIS/COFINS com o ICMS embutido lá dentro. Então, é um dos trabalhos mais rentáveis, né, da recuperação tributária, crédito sempre acima de 1 milhão de reais. Temos o PIS/COFINS em substituição tributária para os revendedores de cigarros. Sabe aquela lojinha aí no seu bairro, na sua rua, que está vendendo cigarro, o boteco, o mercadinho, a loja de conveniência que está ali no posto de combustível? Esse trabalho é para ela, né? Independentemente do regime tributário. Pode ser um grande supermercado, por exemplo, né? Sendo um varejista fazendo a revenda de cigarros, existe uma recuperação a ser feita ali, de até aí 150 mil reais na média. Temos a estratégia das ações coletivas, ou seja, fazendo o nosso cliente aderir a uma ação coletiva tributária, mandado de segurança coletivo, na tese do século, na tese das contribuições de terceiro, que nós vamos ver, né? É possível romper a barreira da modulação, o marco temporal das modulações, e a gente recupera créditos, em alguns casos até 2009, em outros casos até 2005, em outros até 2001. Então, é uma oportunidade excelente. O trabalho do GILRAT e do FLAP, que são as alíquotas adicionais e os multiplicadores em razão
do risco de acidente de trabalho, né, para toda empresa que tem uma folha de pagamento expressiva, R$100 mil para cima, nós temos aí recuperações que superam R$150 mil, certo? Você terá todo o material de apoio, terá um modelo de proposta para RCT, para recuperação de créditos, terá as planilhas para apuração estimada dos créditos, o modelo de contrato para RCT e toda a fundamentação jurídica de cada trabalho. Vamos ver aqui, fazendo um passeio no acervo, no nosso acervo aqui do nosso material. Então você veja que nós temos cases, temos legislação, material de apoio, todo o material referente à tese do SEC, planilha de cálculo, os cases que tiver legislação pertinente, atos normativos, indicações de leitura, as teses que derivam da tese do SEC, as chamadas teses filhotes, são 10 teses, né? É uma grande biblioteca de material, todo à sua disposição. E é um material que é constantemente alimentado, todo dia a gente acrescenta novos itens, né? Novas peças, novos parâmetros. Veja o tamanho do acervo, né? Prospecção. Nós vamos te ensinar a fazer a prospecção corretamente, usando parcerias com escritórios de contabilidade, parcerias com escritórios de advocacia, parcerias com entidades empresariais. Você poderá fazer um marketing direto aprendendo aqui conosco, né? Nós vamos te ensinar a estratégia raiz. A estratégia raiz é aquela mais antiga que existe, né? Cada cliente que você deixa satisfeito vai ser um gerador de mais clientes, vai ser um indicador de mais clientes. Vamos te ensinar o processo de vendas, né? Lembrando que venda era uma palavra proibida na faculdade de Direito, né? Aqui para nós é muito natural falar em venda, tá? Vai aprender conosco os gatilhos mentais para a RCT, como fazer o seu cliente acelerar a decisão dele, né? E as técnicas estruturadas para a prospecção dos grandes clientes, que a linguagem é diferente, né? A forma como você se apresenta e conversa com o grande cliente do lucro real, claro que é diferente, né? Daquela estratégia que você vai usar com a pequena empresa, o pequeno dono ali da loja de autopeças, tudo isso. Então, existe uma diferença de linguagem que você vai aprender conosco aqui. Vai fazer o seu marketing digital usando a estratégia do Google Ads, da landing page, as iscas digitais, as redes sociais, o Google Meu Negócio e o WhatsApp Negócios Locais. E vai ter um checklist para implementação das ações de prospecção. Você vai receber os posts de RCT para deixar o seu Instagram profissional. Já foi o tempo e você já virou a página, né, daquele tempo que você passava o dia inteiro postando bobagem no Instagram, né? Sabe aquele negócio? Você descasca uma banana e posta no Instagram como se o mundo inteiro tivesse interessado em você descascando banana. Não, cara, agora você é um profissional. Agora você é uma referência na matéria. O que você vai colocar no seu Instagram é isso aqui. 32 posts profissionais para você se posicionar como um especialista da área, todos eles editáveis pelo Canva para você deixar com a sua cara do jeito que você quiser, né? Mas o conteúdo deles está aí, um conteúdo técnico para você ganhar respeito com a sua clientela potencial, né? Então, como é que eu vou encontrar cliente? O cliente está aí, tem cliente sobrando. O que mais tem nessa área nossa é cliente sobrando. Cliente que nunca teve uma assessoria devidamente especializada. E você vai participar, entrando aqui já nos bônus do curso, nos bônus do programa, você vai participar do Desafio RCT. O que é o desafio? O desafio é uma imersão intensiva, é como se fosse um curso dentro do curso. É uma imersão intensiva, cujo objetivo é conduzir você ao fechamento do seu primeiro contrato. Nunca fechei um contrato nessa área, pois nós vamos te pegar na sua mão e vamos te conduzir até o fechamento do seu primeiro contrato. Nessa imersão, no desafio, você vai ter tarefas diárias para cumprir,
vai ter aulas ao vivo semanais, vai ter sessões de tira dúvidas, vai ter um treinamento de prospecção de clientes para a RCT e vai ter o treinamento da auditoria, que é a nossa empresa parceira de sistemas. Esse já é um super bônus para você, a sua participação no desafio para que você seja conduzido ao fechamento do seu primeiro contrato. E aí vamos lá, para um bônus oficial aqui que você terá, entrando aqui conosco, você vai ter como primeiro bônus o curso Marketing e Vendas para a RCT. Lembrando, continua a te lembrar, né, que a palavra venda era proibida na Faculdade de Direito. Aqui a gente trata com tanta naturalidade a palavra venda que ela é um bônus para você. Você vai fazer como bônus o curso Marketing e Vendas para a RCT, que tem um valor de R$ 597, mas para você que está entrando aqui conosco, é o primeiro bônus, ok? Construa uma máquina de atração de clientes para o seu escritório. No módulo 1, assuma o controle dos seus honorários. Você quer uma atividade que seja estável? Você tem na sua cabeça que estabilidade é só serviço público. Não, aqui você pode construir a sua estabilidade, né? No módulo 2, como é que você vai começar? No módulo 3, as parcerias e vendas diretas. No módulo 4, o marketing digital. O curso é ministrado pelo professor Leandro Nascimento, diretor da casa, diretor do IBJUS, especialista em marketing digital desde 2006 na área jurídica, né? Então, são quase 20 anos de experiência em marketing jurídico, marketing para os profissionais do direito. Se você até hoje, como é que está seu marketing? Você tem marketing no seu escritório? Você tem um site? O seu site converte clientes, está convertendo, está levando clientes até você? Porque se o seu site não está convertendo clientes, ele não serve para nada, tá? Está na hora de você fazer a sua transformação. E você tem como segundo bônus justamente isso, né? O bônus da IB Marketing, que é a agência de marketing do IBJUS, que é o seu segundo bônus. Você vai ter um bônus de R$ 1.000 na contratação da IB Marketing no pacote Start e o plano essencial, onde você terá a sua logomarca, vai ter a identidade visual do seu escritório, ou seja, um serviço que é de R$ 2.000, custa R$ 2.000, para você será por R$ 1.000 em razão desse segundo bônus. Vai ter o site template, com foco em RCT, e 2 meses grátis do plano essencial. Então, o bônus de R$ 1.000 na contratação da IB Marketing, para você colocar o seu escritório com uma cara profissional. Recuperação administrativa, você vai ter o treinamento passo a passo, para aprender a usar as ferramentas de apuração, de restituição e aproveitamento dos créditos. Okay? Aqui vem um bônus que você vê que ele não tem valor. O valor dele é inestimável. Não tem preço esse bônus aqui, ó, que é a licença Meu Primeiro Cliente, porque o nosso aluno sempre ficou muito em dúvida se deveria ou não contratar uma empresa de sistema, contratar um sistema, porque o sistema, né? Eu não estou ainda, não tenho um cliente em vista, como é que eu vou contratar? Né? Esse bônus aqui, ele resolve esse problema. Você vai ter a licença Meu Primeiro Cliente, que é uma licença inteiramente gratuita por todo o seu período de acesso ao curso, que é de 1 ano. Nessa licença, você terá um módulo de diagnóstico, ou seja, você poderá fazer diagnóstico para um número ilimitado de CNPJs, quantas empresas você quiser, você poderá entregar um diagnóstico para ela, que é uma estimativa de recuperação. Você tem estimativamente X valor a recuperar, já para fazer os olhos do seu cliente brilharem. Mas, além disso, além do diagnóstico, você terá o módulo de recuperação para fazer 3 competências por CNPJ. Tá? Você, então, contratou o serviço, você vai fazer a recuperação tributária de 3 competências. E dependendo da recuperação que você tiver nesses 3 meses, aí você já pode fazer um juízo se vale a pena ou não a contratação do sistema para fazer a recuperação dos outros 57 meses. Okay? Porque, de qualquer forma, você já fez uma recuperação aqui, já ganhou honorários, ou seja, e com esses honorários você já pode fazer a contratação do sistema se ainda tiver uma perspectiva boa
de crédito pela frente. Então, a gente quer que o sistema para você seja sempre um investimento, nunca um gasto, né? Será uma semente que você planta para ter um retorno muito maior, muito mais elevado do que o valor da mensalidade do sistema. E se você decidir, então, que é conveniente contratar o sistema, que faz sentido a contratação do sistema, esse é o terceiro bônus para você. Você vai ter 20% de desconto em todos os planos anuais da E-Auditoria. E esse é um bônus de R$ 1.653,60 para você. Para você que está entrando conosco, é bônus, 20% de desconto. Vai participar do Refiscal, que é um clube de vantagens. Esse é o quarto bônus, em que você conhece os principais fornecedores de serviços ligados à recuperação de tributos. Você vai conhecer as melhores empresas, né, de revisão fiscal, com condições e preços diferenciados para os membros da nossa comunidade. Eu quero fazer parceria com uma empresa de revisão fiscal para eu me sentir mais seguro. Nós vamos te apresentar os seus potenciais parceiros, né, aqui dentro do Refiscal. Aqui você está vendo alguns deles, né? A E-Auditoria, empresa parceira de sistema, a Brasil Recupera, né? Especialista em assessoria tributária, revisão fiscal. A Tributo no Bolso, especialista em pessoas físicas, né? Isenção e INSS. A Recupera Pro, que está fazendo um trabalho extraordinário de aceleração do PER-DECOMP, você fazer o PER-DECOMP todo de uma vez só, o que te poupa muitas horas de trabalho, né? A ABETRE, que é a Associação Brasileira pela Ética no Tributário, isso vai te dar uma credibilidade enorme perante seus clientes, você ser um associado da ABETRE. E o Empresa Aqui, que é essa ferramenta que a gente vem te apresentando desde a primeira aula, que é a ferramenta de mapeamento das empresas, né? da sua potencial clientela. Agora, além disso, você vai ter uma atualização semanal através da Liga Tributária, que é o quinto bônus. Veja só, uma assinatura anual da Liga Tributária, ela custa R$ 1.788. Para você que está entrando aqui conosco, ela é um bônus, o quinto bônus. O que é a Liga Tributária? Uma legião de profissionais, bacharéis, advogados, contadores, unidos pela recuperação tributária. Dentro da Liga você tem atualização, você tem aulas semanais de atualização, você tem o canal Pergunte ao Professor para você enviar aí suas dúvidas a qualquer momento, e tem o Fórum da Comunidade, onde você se relaciona aí com seus colegas de todo o Brasil, né? Na Liga Tributária nós temos aula ao vivo, toda segunda-feira, às 9 horas da manhã, com temas sobre recuperação de tributos, direito tributário, temas práticos, e você participa dessa aula pela sala de aula do IBJUS, uma sala exclusiva, onde você tem um chat exclusivo com seus colegas e um espaço prioritário para fazer as suas perguntas, né? Então, qualquer dúvida que você tenha, você pode levar para ser colocada após a aula. E nós já estamos com mais de 170 aulas. Na verdade, é como se fosse um outro conteúdo, um outro curso. Tem mais de 170 aulas semanais já ministradas na Liga Tributária. Então, essa é a experiência IBJUS. Nós temos aulas semanais, nós temos o canal Pergunte ao Professor e temos o Fórum da Comunidade. O total de bônus aqui, você está vendo? É de R$ 5.038,60. E você já deve aí estar preocupado. Nossa, mas então esse programa deve ser muito caro, esse curso deve ser muito caro, porque só de bônus aí já passou de R$ 5.000. E eu estou vendo que tem até aqui bônus de, né, inestimáveis, e realmente são, né? Mas você pode testar o produto. Faça o teste. Você tem uma garantia incondicional pelo período de 7 dias. Você entra, faz sua inscrição e durante 7 dias você assiste aulas, acessa o material todo. Se você achar nesse período que o curso não é para você, fiz, mas não gostei e tal, beleza, a gente devolve, basta solicitar o reembolso através do e-mail que você está vendo aí, que é o contato@ibjus, dentro desse prazo de 7 dias, após a inscrição, e o valor será reembolsado integralmente para você. Você tem essa garantia incondicional. Mas então, veja que o investimento no programa
ele é de R$ 3.597, né? Mas nós estamos aqui com uma oferta de lançamento, né, com um desconto de R$ 1.000, que é válido somente nesta sexta-feira agora. Nessa sexta-feira agora você se inscreve no programa com R$ 1.000 de desconto. Então o Expert em Recuperação Tributária 3.0, de R$ 3.597, ele estará por R$ 2.597 à vista ou em 12 parcelas de R$ 253,02 no cartão de crédito, o que significa, se você fizer as contas, R$ 8,44 por dia. Ontem mesmo eu tomei um café expresso por R$ 9,00. Então, por dia, menos do que um café expresso, tá? Eu não sei qual investimento melhor que você poderia fazer com R$ 8,44 por dia, tendo em vista que o retorno que você terá é muito superior a isso. Você viu aqui o Paulo Matsui com a placa de 50 milhões. Então, o que você está vendo aqui? Uma pequena semente para uma grande colheita. Ou você pode se inscrever na nossa pós-graduação em recuperação de créditos tributários com início imediato, com certificação em 6 meses e 1 ano de acesso. A primeira e única pós-graduação nesta área, neste nicho, no Brasil. Porque pós-graduação em Direito Tributário tem muitas aí, né? Mas especificamente em RCT, a nossa é a primeira e única no Brasil, de modo que, fazendo a pós-graduação conosco, você terá uma distinção acadêmica, uma distinção profissional que ninguém mais tem, só o nosso aluno que tem. E o curso é devidamente credenciado pelo MEC, que confere o título de especialista aos alunos, né? Então, dentro da pós-graduação em recuperação de créditos tributários, como requisitos para ingresso, você tem que ter a graduação completa, não necessariamente em Direito. Pode ser graduação em áreas afins, pode ser graduação em contabilidade, em economia, em administração, pode ser em outra área, mas você tem que ter a graduação completa, né? E você tem que nos apresentar essa documentação, que é a cópia do diploma de graduação, a cópia do RG e do CPF e o comprovante de endereço. Metodologia: as aulas são 100% online, com certificação a partir de 6 meses, e ainda temos aulas extras com professores convidados e acesso de 1 ano. Okay? A carga horária ela é de 360 horas, distribuídas em videoaulas, aulas ao vivo e atividades. Terá uma avaliação final com 40 questões abrangendo todos os módulos. Você tem que ter pelo menos 70% de aprovação. O TCC, se você quer fazer um TCC, ele é opcional e cobrado separadamente, né? Então, o curso é dividido em módulos, onde serão abordados esses temas que você está vendo. A metodologia prática para a implementação do serviço de recuperação de créditos tributários aí no seu escritório, o estudo aprofundado da fundamentação jurídica das teses, o cenário jurisprudencial e o processo tributário. E você vai ter um detalhamento passo a passo de todo o processo para a recuperação administrativa de créditos tributários. Vai ter atividades complementares e vai ter todo o material. Está escrito aqui de estudo, né? Eu diria que é de trabalho. É material para você, não é para você ficar estudando teoria, não. É para você arregaçar as mangas e trabalhar, né? E aulas extras com professores convidados sempre temos, né? A coordenação do programa de pós-graduação é deste que vos fala, né? Que é, como você está vendo aí, um breve currículo que sintetiza aqui 35 anos de atuação na área. Também coordena o curso a professora Inara de Pinho, advogada com negócios digitais e privacidade de dados, é a diretora jurídica e coordenadora de cursos do IBJUS, né? Nosso mestre, grande mestre, professor que profere a aula inaugural é o professor Sacha Calmon Navarro Coelho, que dá a sua aula magna, controle da constitucionalidade e os efeitos temporais das decisões. Está aqui todo o currículo do professor Sacha Calmon Navarro Coelho, um dos maiores juristas do Brasil na área.
né? Temos também como professores o desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, professor Lailson Baeta Neves, grande especialista em direito empresarial e trata dessa zona de interseção que existe entre o direito empresarial e o direito tributário. O Janira Dias Moreira, né? Janira Dias Moreira foi presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Minas, é uma figura extraordinária porque ele navega com maestria em duas áreas, né? Na contabilidade e no direito também. Ele é um mestre das duas áreas, né? É difícil a gente encontrar alguém que tenha tanta destreza em duas ciências, e ele tem, né? Em ambas. O professor Gesmar da Silva, que é o nosso grande especialista em planejamento patrimonial, planejamento sucessório, e o planejamento sucessório, estruturação de holdings, etc., tem sempre as suas implicações tributárias e é dessa zona de interseção que ele vai tratar com você. Agora, a recuperação de créditos tributários, ela também tem uma zona de interseção com o direito penal, né? Porque a gente sempre encontra clientes que estão sonegando, que são, digamos assim, sonegadores até por cultura, né? E que tomam lá, recebem lá um auto de infração, e muitas vezes, dependendo da conduta que esse cliente tem ou teve, né? Aquele auto de infração vem acompanhado da representação fiscal para fins penais, aí vem uma ação criminal, etc. Então a gente tem sempre que alertar o cliente para os possíveis riscos criminais da sua conduta de sonegação fiscal. Muitas vezes ele não atina para isso, né? Que assim, o cara está ali comprando com nota, vendendo sem nota, ou o contrário, né? Distribuindo lucro quando a empresa está em prejuízo, e isso pode ter repercussões penais lá na frente. Por isso que nós temos dois grandes criminalistas no curso de pós-graduação, um deles, né, notoriamente conhecido, que é o Cacai, e outro que é o James Walker Jr., que é o presidente nacional da ANACRIM, Associação Nacional da Advocacia Criminal. Aqui está o certificado que você vai receber, né, já que o curso é devidamente credenciado pelo MEC, conferindo a você o título de especialista em recuperação de créditos tributários. O investimento na pós-graduação é de R$ 4.997, porém nós estamos com uma oferta de lançamento, né? Nós estamos com uma oferta de lançamento com R$ 1.000 de desconto. Esse desconto é válido somente nesta sexta-feira agora, né, que você se inscreve na pós-graduação Lato Sensu em recuperação de créditos tributários, um curso devidamente credenciado pelo MEC, que confere o título de especialista aos alunos e, repito, o primeiro e único no Brasil, tá? A pós-graduação, que está em R$ 4.997, nesta sexta-feira, estará por R$ 3.997 à vista, ou em 12 parcelas de R$ 389,42 no cartão de crédito. Agora, para tudo isso, você tem que entrar agora, se não entrou ainda, entre agora, no grupo dos super interessados, entra aí pelo QR Code, porque nesse grupo você vai receber o link de inscrição com 1 hora de antecedência. As inscrições abrem oficialmente às 8 horas da manhã desta sexta-feira. Mas para os super interessados que estão aqui no grupo, e se você não entrou, entra agora pelo QR Code, o link para inscrição vai chegar com 1 hora de antecedência, ou seja, às 7 horas da manhã. E por que é interessante você fazer a sua inscrição antecipadamente? Em razão dos bônus, né? Você, fazendo a sua inscrição antecipada, você terá os R$ 1.000 de desconto, terá todos os bônus aí que a gente te apresentou, mas os 50 primeiros a se inscreverem terão uma lista de 100 clientes em potencial para monofásicos aí da sua região. Então você já começa a sua atividade com a sua clientela toda mapeada. Os 50 primeiros vão receber essa lista, né, de clientes em monofásico, para você já começar a atividade dos monofásicos. E os 100 primeiros vão participar de uma mentoria em grupo, exclusiva, pelo Zoom, aqui com o professor Paulo. Vamos conhecer agora a tese do milênio, a tese das contribuições de terceiros no Sistema S, né? Qual é o público-alvo, qual é o cliente em potencial para essa tese?
as empresas do lucro real ou presumido, ou seja, empresas fora do Simples, em todo o país com uma folha salarial maior do que R$100.000, né? Ou seja, aproximadamente 70 empregados já é um cliente interessante para esse trabalho. Vamos fazer uma simulação de honorários? Então, no nosso exemplo aqui, você visitou 4 empresas, visitou, apresentou a tese, fechou com uma delas, né? Essa empresa tem 100 empregados, com uma média de salário de R$3.000, ou seja, uma folha salarial de R$300.000. E com isso ela tem uma estimativa de contribuições a pagar por mês de R$17.400. A tese consiste em que o teto, né, da base de cálculo seria 20 salários mínimos, ou seja, isso daria uma obrigação tributária de R$1.902,40. Então, no nosso exemplo, existe uma diferença indevida, que está sendo indevidamente paga, de R$ 15.497 mensais. A recuperação tributária dos últimos 60 meses, desses 15 mil mensais aqui, está dando R$ 929.856. Né? Isso a 30% de honorários significa honorários de R$ 278.956,80, que na verdade vai ser mais do que isso, em razão da atualização da Selic. Essa recuperação aqui, desse exemplo, vai passar bastante de R$1 milhão, de modo que, né, consequentemente, os honorários vão passar de R$300 mil. E em que consiste a tese? A tese consiste numa previsão legal da Lei 6.950, de 1981, que limitou a base de cálculo a 20 salários mínimos. Veja aqui no artigo 4º, o limite máximo do salário de contribuição previsto, etc., é fixado em valor correspondente a 20 vezes o maior salário vigente, o maior salário mínimo, né, vigente no país. E esse limite aplica-se às contribuições para fiscais arrecadadas por conta de terceiros. Então, não é aquela contribuição previdenciária da relação de emprego, mas as contribuições para terceiros, ou seja, aqueles que estão fora da relação de emprego, né? Aí, no artigo 217 do Código Tributário, você vê o conceito de parafiscalidade, que é essa delegação da capacidade tributária ativa para um ente por ente que detém a competência tributária. Aqui tem alguns exemplos. Então, a parafiscalidade é justamente a possibilidade de cobrança de uma contribuição, de um tributo, feita não pelo ente político competente para a instituição, mas por um outro, como foi o caso durante muito tempo do INSS, como é o caso das contribuições sindicais e tal. Por isso que eles são chamados de terceiros, porque eles estão fora da relação de emprego. SESI, SENAI, SESC, eles não são nem empregado e nem empregador, né? São terceiros em relação à relação de emprego. Aí tem, na tese, ela é conhecida como tese dos 20 salários mínimos, e aí a gente teve um diploma legal posterior, que é o Decreto-Lei 2.318, de 1986, né? Cujo artigo 3º diz o seguinte: para efeito do cálculo da contribuição da empresa para a Previdência, o salário de contribuição não está sujeito ao limite de 20 salários mínimos, né? Veja, o que esse diploma posterior, 1986, está dizendo? Na minha visão, a mesma coisa que a lei anterior disse, né? A lei anterior está dizendo que há um limite de 20 salários mínimos para contribuições para fiscais. E a lei posterior, de 1986, está dizendo que esse limite não se aplica em contribuições fiscais, ou seja, as contribuições da Previdência. Estão dizendo a mesma coisa, mas houve quem dissesse, na época, que este diploma estaria revogando aquele primeiro, o que não faz nenhum sentido no nosso modo de pensar. Mas a discussão é exatamente essa. Este segundo diploma revogou aquele primeiro? Ou seja, está de pé a limitação de 20 salários mínimos para as contribuições de terceiro? E aqui você vê uma jurisprudência favorável à tese, por um julgado do STJ. Não é ainda a tese firmada, tá? Mas é um julgado favorável neste agravo interno em recurso especial, né? Limite
de 20 salários mínimos. O artigo 4º, aqui é 4º, tá? Da Lei 6950 não foi revogado pelo artigo 3º da Lei de 1986, tá? No que diz respeito às demais contribuições, com função parafiscal, fica mantido esse limite dos 20 salários mínimos, né? Então, esse é um julgado favorável no STJ, né? Aqui tem outro, né? Está aqui a referência do julgado. A primeira turma desta corte já se posiciona no sentido de que a base de cálculo das contribuições parafiscais, grifa isso, né? Está restrita ao limite de 20 salários mínimos, né? Ou seja, outro julgado favorável em 2020, relator Napoleão Nunes. Então, quais são as contribuições abrangidas por essa tese? Todas aquelas que sejam destinadas a terceiros, tais como o Sistema S, que é o SESC, SENAC, SESI, SENAI, etc., né? O INCRA, o Salário Educação, que é destinado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Isso significa uma carga tributária global de aproximadamente 5,8% sobre a folha salarial. Então, nós temos lá a carga previdenciária sobre a folha, que é de 20%, mas, além disso, temos as contribuições de terceiro, que todas elas chegam a uma carga de 5,8% sobre... Então, é muita coisa, não é pouca coisa, não, é muita coisa. Aqui um quadrinho das contribuições abrangidas, né? Então, para quem a tese é aplicável? Para empresas fora do Simples, lucro presumido, lucro real. São passíveis de restituição os valores pagos indevidamente nos últimos 5 anos, né? Os últimos 60 meses anteriores à data de ingresso da ação. E os valores são corrigidos pela Selic. E após o trânsito em julgado, possibilidade de compensação, inclusive de compensação cruzada com outros débitos, com outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil. Qual é o proveito econômico? O proveito econômico é justamente a diferença que existe, né? Entre a folha de salários mensal, atualmente recolhendo 5,8% sobre a folha, a empresa passa a recolher 5,8% sobre o limite de 20 salários mínimos, né? Então, o benefício aproximado de recuperação será de 60 meses a diferença entre o efetivamente recolhido e aquilo que ela deveria recolher. E o benefício futuro, ela vai passar a recolher 5,8% sobre os 20 salários mínimos e não sobre a folha toda. Então, se a empresa tem uma folha aí de 100 mil reais, de 200, 300 mil reais, o teto é 20 salários mínimos de base de cálculo. Cenário jurisprudencial. Você está vendo aqui mais um julgado favorável. Agravo interno em recurso especial. Item 3 da ementa. A primeira turma desta corte já se posiciona no sentido de que a base de cálculo das contribuições parafiscais por conta de terceiros fica restrita ao limite de 20 salários mínimos, né? Então, não houve revogação. Isso em 2008, né? A data de publicação aqui, 2020. Vejam só, então aqui nós temos já... Não, então vejam só, um outro julgado favorável, ministro José Delgado, recurso especial 953.742. No período do lançamento que se discute nos autos, tem aplicação a Lei de 81, que limita o recolhimento aos 20 salários mínimos, né, para o cálculo da contribuição de terceiros. Então, nós tivemos, ao longo do tempo, uma ampla jurisprudência favorável. Jurisprudência maciçamente favorável. E em todas elas, o tribunal, o STJ, vinha utilizando uma expressão assim: já está consolidado nessa corte o entendimento de que o limite está de pé, o limite de 20 salários mínimos está de pé. Essa expressão foi usada muitas vezes. Já está consolidado. Então, todos nós esperávamos que, quando fosse julgado o tema, a tese a ser firmada no tema, fosse favorável. E esse julgamento ocorreu, tema 1079, em 13 de março de 2024. 13 de março. E o que aconteceu nesse dia? Nesse dia, o STJ recebeu a visita do Mago Merlin, que bateu com a sua varinha de condão na cabeça de todos os ministros, e todos mudaram de ideia
simultaneamente naquele momento. Todos que estavam julgando favoravelmente resolveram mudar de ideia ali naquela hora. Realmente uma experiência de magia, que somente o Mago Merlin seria capaz. Mas aconteceu. E aí começaram a pipocar as notícias. O STJ derruba o limite de 20 salários mínimos, ou seja, tese firmada em sentido desfavorável. Por isso que o nosso personagem de sempre, o estupefato, está perguntando, mas então desconsolidou aquilo que, já temos o entendimento consolidado, mas no julgamento da tese, no julgamento do tema, 1079, o que aconteceu? Desconsolidou? Pergunta o nosso personagem, o estupefato, que tem sempre a cara do contribuinte brasileiro. Então, essa é a tese firmada, no tema repetitivo 1079. Veja aqui o item 3. Aquele diploma de 1986 expressamente revogou a norma específica que estabelecia o teto, né? Então, a partir de 1986, as contribuições de terceiros não estão submetidos ao teto de 20 salários mínimos. Ou seja, o STJ, ao julgar o tema, reconheceu a revogação e para o STJ não existe o limite dos 20 salários mínimos. Tá? Então, tese firmada em sentido desfavorável. Só que, mas então onde é que está a oportunidade, professor? Agora que eu vou te mostrar esse grande pulo, tá? A oportunidade está aqui, na modulação dos efeitos da tese firmada. Veja aqui a modulação. O STJ resolveu, então, modular os efeitos do julgado tão só com relação às empresas que ingressaram com ação judicial e ou protocolaram pedidos administrativos até a data do início do presente julgamento, obtendo pronunciamento judicial ou administrativo favorável, restringindo-se a limitação da base de cálculo até a publicação do acórdão, que aconteceu, né, em maio de 2024. Significa que quem tem ação judicial favorável, ação individual favorável, está assegurado o limite de 20 salários mínimos, né? Pelos 5 anos anteriores à distribuição da ação, até o trânsito em julgado, aqui do leading case, da tese firmada, que é 2 de maio de 2024. Aí você vai me perguntar o seguinte, mas professor, o que isso interessa para mim? Eu não tenho nenhum cliente que tenha uma ação judicial favorável nestes termos, com esses contornos. Cliente nenhum meu está nessa situação. Ok, agora que vem o grande salto, o grande pulo do gato. Você pode colocar o seu cliente nessa situação. Você pode colocar, né? Porque na modulação, é na modulação que surge a tese do milênio, através de um mandado de segurança coletivo. O Brasil tem mais de uns 2 ou 3 aí, mandados de segurança coletivo nessa matéria, com decisão favorável. O que você pode fazer pelo seu cliente? Fazê-lo aderir a esse MS coletivo para que ele aproveite os efeitos da modulação desse julgado, né? Você está vendo aqui a Constituição da República dizendo o seguinte, artigo 5º, inciso 70, né? O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por entidade de classe ou associação legalmente constituída. Ok? Mas eu posso colocar o meu cliente nessa ação coletiva agora? Se ele não participou da ação desde o início, agora que já está tudo favorável, eu posso inseri-lo nessa ação? Resposta do próprio Supremo Tribunal Federal, sim, você pode fazer isso. E veja que o Supremo tem tese firmada no que tange a possibilidade de novos associados se beneficiarem. Veja o tema 1119 do Supremo Tribunal Federal, tese firmada no tema 1119, a respeito de filiação tardia. Tese firmada. É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação destes, bem como a comprovação de filiação prévia para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa
de caráter civil, de modo que o seu cliente pode, com amparo no tema 1119, se associar agora a essa entidade para obter os benefícios, né, do mandado de segurança coletivo que aquela associação, que aquela entidade impetrou. Certo? Ele pode se tornar um substituído nessa ação, ainda que tardiamente. Está aqui, ó. A tese firmada, o trecho destacado que nos interessa, dizendo que é desnecessária a comprovação de filiação prévia, desnecessária essa filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos, que é o que nós vamos fazer, né, de título judicial decorrente de MS coletivo impetrado por associação, entidade associativa de caráter civil. Então, os mandados de segurança que nós conhecemos, mandado de segurança coletivo, que nós aqui conhecemos sobre a matéria, eles têm essa história aqui, essa linha do tempo. Eles se fundamentam lá naquela lei de 81, limite dos 20 salários mínimos. Eles foram ajuizados em 2020, certo? Em 2020 houve o ajuizamento. Em janeiro de 2021 é que veio o tema 1119 do Supremo, consagrando que é desnecessária essa filiação prévia. Em março de 2024 veio o julgamento do STJ, que é desfavorável na sua tese, mas é favorável na modulação dos efeitos. E aqui, em maio de 2024, a publicação do acórdão pelo STJ. Significa que a empresa que está no contexto, que está inserida, ou que vai se inserir, no mandado de segurança coletiva, existe mais de um, tá? Terá créditos desde os 5 anos antecedentes, anteriores à impetração da ação, ou seja, 2015, até maio de 2024, ou seja, é quase uma década de créditos tributários. É uma fortuna que tem aqui, né? É verdadeiramente um tesouro escondido. Mesmo as empresas que foram derrotadas em ações individuais podem utilizar a tese do milênio. Está vendo o motivo dela ter esse nome, essa expressão? E uma vez que não há mais controvérsia, porque já tem tese firmada sobre a contribuição de terceiro, já tem tese firmada sobre a possibilidade de filiação tardia a uma entidade associativa. Então, daqui para frente, o trabalho é totalmente administrativo. Não tem mais ação judicial para você fazer, para você trabalhar, né? Aqui está, mais uma vez, né? O acórdão favorável. Quando a gente fala favorável, é a modulação que é favorável. A tese em si não é, mas a modulação sim. Veja só, modular os efeitos do julgado tão só com relação às empresas que ingressaram com ação judicial, leia-se, mandado de segurança coletivo, até a data do início do presente julgamento. E esse requisito é cumprido, porque esses MS foram impetrados em 2020, obtendo pronunciamento favorável, é o caso, tá? Restringindo-se a limitação da base de cálculo até a data da publicação do acórdão, que é maio de 2024. Né? E as decisões... mas eu conheço uma associação que está no estado tal da federação, em outro estado. Eu estou te mostrando aqui a jurisprudência, né, a respeito desse assunto. Jurisprudência do CARF, jurisprudência do STJ, dizendo que tais decisões têm extensão, elas produzem efeitos em todo o território nacional. Pouco importa que a associação em questão esteja situada neste ou naquele estado da Federação Brasileira. Então, com isso, já são mais de 600 empresas beneficiadas por esse trabalho no Brasil inteiro e mais de R$ 1 bilhão em créditos já compensados, benefício econômico já concretizado para essas empresas. Vamos agora liberar o material da aula. Você entra aí pelo QR Code e vai usar a senha Carreira RCT. E você vai ter acesso, né, vai ter o slide da aula, né, o PDF, com os slides da aula aí para você. Certo? Então entre agora para você obter o material. E agora vamos para as perguntas. Entra aí no QR Code e você vai entrar de cara na sala do Zoom para a gente conversar, responder as suas perguntas. Em seguida nós vamos te mandar o link da prova. Então é só uma questão aí de 2 minutinhos, só para a gente tomar uma água aqui, endireitar a postura e tal, acordar um pouco e vamos sentar com você aqui na sala do Zoom, que é aqui do lado, para responder as suas perguntas. 2 minutinhos.